Olá, pessoal! Hoje à noite, nós vamos embarcar em uma viagem incrivelmente longa, uma jornada no tempo e no espaço, em busca de uma luz muito, muito antiga, uma luz que viajou bilhões de anos para finalmente chegar até você, aqui e agora. Uma luz que carrega consigo segredos do universo primordial. Ah, e um pequeno detalhe. Você provavelmente não vai sobreviver a isso. Mas não se preocupe, é apenas uma história para dormir. Ou talvez não. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Onde você está me assistindo? E que horas são por aí? Agora, diminua as luzes, talvez. Ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você se arrasta para fora da cama. A noite está escura, um breu quase palpável, apenas pontuado pelo brilho fraco da tela do seu computador. Sente aquele arrepio familiar na espinha, não de medo, mas de expectativa. Você está prestes a se conectar a um telescópio remoto, a milhares de quilômetros de distância, para capturar imagens de galáxias longínquas. A tela pisca. O software do telescópio se abre, repleto de botões e gráficos que, para um observador casual, pareceriam indecifráveis. Mas você não é um observador casual. Você é um explorador cósmico amador, movido por uma curiosidade insaciável. Você digita as coordenadas. Uma galáxia espiral, catalogada como NGC 1365, na constelação de Fornax. A luz que você está prestes a capturar viajou por aproximadamente 56 milhões de anos-luz. Pense nisso por um momento. Quando essa luz começou sua jornada, os primeiros hominídeos estavam apenas começando a se aventurar pela África. É uma escala de tempo que desafia a compreensão. Você ajusta o foco, observa o espelho do telescópio se inclinar suavemente. A imagem começa a se formar na tela. Primeiro, apenas um borrão cinzento. Depois, aos poucos, revelando detalhes intrincados. Braços espirais se estendem, adornados com poeira cósmica e berçários estelares. Uma explosão de cores fracas começa a surgir. Você se lembra de um fato histórico. O primeiro telescópio refrator, inventado no início do século XVII, era incrivelmente rudimentar em comparação com a tecnologia que você tem ao seu alcance agora. Galileu Galilei, usando uma luneta com uma fração do poder deste telescópio remoto, revolucionou nossa compreensão do universo. A imagem da galáxia se torna mais nítida. No centro, um buraco negro supermassivo está se alimentando vorazmente, liberando jatos de radiação que se estendem por milhares de anos-luz. É um espetáculo de poder e beleza, uma força da natureza em ação em uma escala inimaginável. Você ajusta os filtros, capturando imagens em diferentes comprimentos de onda. Cada filtro revela uma faceta diferente da galáxia, destacando regiões de gás ionizado, nuvens de poeira fria e a luz quente das estrelas recém-nascidas. É como olhar para uma pintura cósmica, cada pincelada representando um processo físico diferente. Você se pergunta, o que essa luz realmente carrega consigo? Não apenas fótons, mas informações. A história da galáxia, codificada na luz que ela emitiu há milhões de anos. Você está, de certa forma, olhando para o passado. E essa é a beleza da astronomia. Ela nos permite viajar no tempo sem sair do nosso planeta. Cientistas ainda discutem se a matéria escura, essa substância misteriosa que permeia o universo, desempenha um papel crucial na formação de galáxias como NGC 365. Ninguém sabe exatamente o que é a matéria escura,
mas sua presença é inferida pelos efeitos gravitacionais que ela exerce sobre a matéria visível. É como um fantasma cósmico, invisível, mas onipresente. Lembre-se daquela vez, em uma aula de física, quando você ouviu falar sobre o desvio para o vermelho. A luz de galáxias distantes é esticada à medida que o universo se expande, deslocando seu espectro em direção ao vermelho. Quanto maior o desvio para o vermelho, mais distante e mais antiga é a luz. É como um eco do Big Bang reverberando através do tempo e do espaço. Como Carl Sagan poeticamente descreveu, somos feitos de poeira de estrelas. Os elementos que compõem nossos corpos, a Terra, e tudo o que vemos ao nosso redor foram forjados no interior de estrelas que morreram há bilhões de anos. Essas estrelas explodiram como supernovas, espalhando seus restos pelo espaço, que eventualmente se aglomeraram para formar novas estrelas, planetas e, eventualmente, nós. É uma conexão profunda e fundamental com o cosmos. Você se inclina para trás, sentindo o cansaço começar a se instalar. Mas a imagem da galáxia continua a brilhar na tela, um farol de luz antiga que viajou por eras para alcançá-lo. Você pensa sobre a vastidão do universo, a infinidade de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas. E você, um pequeno ser humano, sentado em frente a um computador, capturando um vislumbre desse universo distante. Você sorri. É uma sensação de admiração, de humildade, de pura e simples curiosidade. E você sabe que essa curiosidade, essa sede de conhecimento, é o que o impulsiona a continuar explorando, a continuar buscando, a continuar olhando para o céu noturno em busca de respostas. A curiosidade te impulsiona, mesmo quando o cansaço tenta te puxar para o sono. Você salva a imagem meticulosamente rotulando cada arquivo, com a data, hora e as coordenadas precisas. Cada imagem é um pequeno tijolo na grande muralha do conhecimento cósmico. Um detalhe peculiar que você aprendeu sobre a NGC 1365 é que ela é uma galáxia espiral barrada, o que significa que suas espirais não emergem diretamente do núcleo, mas sim de uma barra central de estrelas e gás. Os astrônomos ainda estão debatendo o que causa essas barras e como elas afetam a evolução das galáxias. Você fecha o software do telescópio, mas a imagem da galáxia permanece gravada em sua mente. Você imagina estar lá, viajando através do espaço a velocidades incríveis, testemunhando a beleza e o poder da natureza cósmica em primeira mão. Você se levanta e vai até a janela. A noite ainda está escura, mas agora você consegue ver algumas estrelas cintilando no céu. Você reconhece Órion com suas estrelas brilhantes e sua famosa nebulosa. Você aponta para Betelgeuse, uma supergigante vermelha que está prestes a explodir como uma supernova. Prestes a, em termos cósmicos, é claro, poderia acontecer amanhã ou daqui a 1 milhão de anos, mas quando acontecer, será um espetáculo inesquecível. Você se lembra daquela frase de Marco Aurélio: vive como se já estivesses vivendo pela segunda vez e como se já tivesses agido erroneamente da primeira vez. É um lembrete para aproveitar cada momento, para aprender com nossos erros e para viver com intenção. A luz de Betelgeuse viajou por cerca de 643 anos-luz. Isso significa que a luz que você está vendo agora começou sua jornada na época da Guerra dos 100 Anos. Pense nas histórias que essa luz poderia contar. Guerras, pestes, descobertas, invenções. Tudo isso aconteceu enquanto a luz de Betelgeuse viajava pelo espaço. Você se pergunta se há vida em outros planetas ao redor de Betelgeuse. Se houver, talvez eles também estejam olhando para o céu noturno, maravilhados com a beleza e o mistério do universo.
Talvez eles também estejam se perguntando se estamos sozinhos. Você abre um livro de astronomia na sua escrivaninha. Você folheia as páginas, admirando as fotos de nebulosas, galáxias e quasares. Cada imagem é uma janela para um mundo distante, uma oportunidade de aprender algo novo sobre o universo e nosso lugar nele. Você lê sobre a nebulosa de Órion, um berçário estelar onde novas estrelas estão nascendo a todo momento. É um lugar de caos e beleza, de violência e criação. As estrelas jovens emitem radiação intensa, esculpindo a poeira e o gás circundantes em formas complexas. É como uma escultura cósmica, em constante evolução. Você se lembra de um fato histórico. A nebulosa de Órion foi observada pela primeira vez em 1610 por Nicolas-Claude Fabry de Peiresc, um astrônomo francês. Mas foram as observações de Christian Huygens em 1656 que realmente revelaram a complexidade e a beleza da nebulosa. Você pensa sobre a importância da observação na ciência? Olhar, questionar, registrar. É assim que aprendemos sobre o mundo ao nosso redor. E a astronomia é a forma mais pura de observação, nos permitindo olhar para além do nosso planeta e explorar o universo em sua totalidade. Você se sente um pouco tonto. É hora de ir para a cama, mas antes de ir, você decide dar uma última olhada no céu noturno. Você sai para o seu quintal, respirando o ar fresco da noite. O ar fresco da noite revigora seus sentidos. Você se inclina para trás, olhando para o céu noturno. As estrelas parecem mais brilhantes agora, mais nítidas. Você consegue discernir constelações que antes não conseguia ver. A Via Láctea se estende como uma faixa leitosa através do céu, um lembrete da vastidão da nossa galáxia. Você se lembra de um detalhe peculiar. A Via Láctea tem um buraco negro supermassivo no seu centro, chamado Sagittarius A. Esse buraco negro tem uma massa equivalente a 4 milhões de vezes a massa do Sol. É uma força gravitacional poderosa que mantém a galáxia unida. Você pensa sobre a natureza dos buracos negros, objetos tão densos que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração gravitacional. São singularidades no tecido do espaço-tempo, pontos onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de valer. Você se lembra do que Einstein nos mostrou sobre a relatividade. A gravidade não é apenas uma força, mas sim uma curvatura do espaço-tempo causada pela massa e energia. Objetos massivos distorcem o espaço-tempo ao seu redor, fazendo com que os objetos menores se movam em torno deles. É como uma bola de boliche em um lençol esticado. Ela cria uma depressão que faz com que as bolinhas de gude rolem em direção a ela. Você se pergunta o que aconteceria se você caísse em um buraco negro. Você seria esticado como um espaguete, um processo conhecido como espaguetificação. As forças gravitacionais seriam tão intensas que seus átomos seriam separados e você seria transformado em um fluxo de partículas subatômicas. Um pensamento nada agradável, mas, ao mesmo tempo, há uma beleza estranha e fascinante nos buracos negros. São objetos extremos que desafiam nossa compreensão do universo. E eles desempenham um papel crucial na evolução das galáxias, regulando o crescimento das estrelas e moldando o espaço-tempo ao seu redor. Você ouve um barulho, um gato miando no seu jardim. Você se abaixa para acariciar o gato, sentindo o calor do seu corpo e o ronronar suave. É um lembrete de que você não está sozinho no universo. Existem outros seres vivos compartilhando este planeta com você. Você se levanta novamente e olha para o céu. A lua está nascendo no horizonte, lançando um brilho prateado sobre
a paisagem. Você se lembra de um fato histórico? Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pisar na Lua em 1969. Foi um momento histórico que demonstrou o poder da ambição humana e da tecnologia. Você pensa sobre a Lua, nosso satélite natural, sempre presente no céu noturno. Ela influencia as marés, estabiliza o eixo de rotação da Terra e nos fornece luz nas noites escuras. É um companheiro constante, um farol de esperança em um universo vasto e incerto. Você se pergunta se algum dia voltaremos à Lua, ou se algum dia iremos a Marte, ou a outros planetas em sistemas estelares distantes. A exploração espacial é um desafio enorme, mas também uma oportunidade de expandir nossos horizontes e descobrir novos mundos. Historiadores ainda discutem o impacto da exploração espacial na cultura e na sociedade. Alguns argumentam que ela desperdiça recursos que poderiam ser usados para resolver problemas na Terra. Outros acreditam que ela inspira a inovação, promove a cooperação internacional e nos dá uma nova perspectiva sobre nosso planeta e nosso lugar no universo. Você se lembra daquela vez, quando você era criança, você sonhava em ser um astronauta. Você passava horas olhando para o céu, imaginando como seria voar para a Lua ou para Marte. Você lia livros sobre astronomia e ficava fascinado com a beleza e o mistério do universo. Você sorri, lembrando-se daqueles sonhos infantis. Embora você não tenha se tornado um astronauta, você ainda mantém essa paixão pela exploração espacial. E você continua olhando para o céu, maravilhado com a vastidão e a beleza do cosmos. A beleza do cosmos te envolve, mesmo com o sono te chamando. Você caminha de volta para dentro de casa, sentindo o calor reconfortante contrastar com o ar frio da noite. Você passa pela estante de livros, seus olhos pousando em um volume específico. Cosmos, de Carl Sagan. Você o pega, sentindo o peso familiar em suas mãos. Você abre o livro aleatoriamente, lendo algumas passagens. Sagan escreve sobre a importância da ciência, da razão e do pensamento crítico. Ele nos lembra de que somos apenas uma pequena parte do universo, mas que temos a capacidade de compreendê-lo e de explorá-lo. Você se lembra de um detalhe peculiar. Carl Sagan tinha uma paixão por fumar maconha. Ele escreveu um ensaio anônimo sobre os benefícios da maconha para a criatividade e a introspecção. É um detalhe surpreendente, considerando sua reputação como um cientista sério e respeitado. Você pensa sobre a relação entre ciência e espiritualidade. Algumas pessoas veem as duas como opostas, enquanto outras acreditam que elas podem coexistir e se complementar. A ciência nos fornece um entendimento racional do mundo, enquanto a espiritualidade nos oferece um senso de propósito e significado. Você se lembra daquela frase de Isaac Newton: "Se vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes." Cada descoberta científica se baseia no trabalho de gerações anteriores de cientistas. Aprendemos com seus sucessos e seus erros e construímos sobre seus alicerces. Você lê sobre a história da astronomia desde os antigos babilônios até os astrônomos modernos. Cada cultura desenvolveu sua própria interpretação do céu noturno, criando mitos e lendas para explicar os movimentos dos planetas e das estrelas. Você se lembra de um fato histórico, a teoria heliocêntrica, que afirma que a Terra gira em torno do Sol. Foi proposta pela primeira vez por Aristarco de Samos no século III a.C., mas a teoria não foi amplamente aceita até o século XVI, com o trabalho de Nicolau Copérnico. Você pensa sobre a importância da mudança de paradigma na ciência. Às vezes, uma nova ideia revolucionária surge e desafia as crenças estabelecidas.
Pode levar tempo para que essa ideia seja aceita, mas eventualmente ela pode transformar nossa compreensão do mundo. Você fecha o livro e coloca-o de volta na estante. Você se sente inspirado e renovado. Você é grato por ter a oportunidade de aprender sobre o universo e de compartilhar esse conhecimento com os outros. Você vai para o quarto, sentindo o corpo relaxar. Você se deita na cama, puxando o cobertor sobre você. Você fecha os olhos, deixando as imagens das galáxias e nebulosas preencherem sua mente. Você se imagina flutuando no espaço, cercado por estrelas e planetas. Você se sente parte do universo, conectado a tudo o que existe. É uma sensação de paz e tranquilidade, de pertencimento e de admiração. Você se lembra daquela vez quando você estava passando por um momento difícil na sua vida? Você olhou para o céu noturno e se sentiu reconfortado pela vastidão e a beleza do universo. Você percebeu que seus problemas eram insignificantes em comparação com a escala cósmica, e você encontrou esperança e força na perspectiva cósmica. Você se vira de lado, sentindo o sono se aproximar. Você respira fundo, deixando o ar encher seus pulmões. Você se sente grato por estar vivo, por ter a oportunidade de experimentar este mundo e de explorar o universo. Explorar o universo te traz paz, mesmo quando os pensamentos tentam te manter acordado. Você deixa os pensamentos flutuarem, sem se apegar a nenhum deles. Você se concentra na sua respiração, sentindo o ar entrar e sair do seu corpo. Cientistas ainda discutem se o universo é finito ou infinito. Se for finito, qual é o seu tamanho? E o que existe além dele? São perguntas que desafiam nossa capacidade de compreensão. Você se lembra de um detalhe peculiar. Existe uma teoria que sugere que o universo é um holograma. De acordo com essa teoria, toda a informação sobre o universo está contida em uma superfície bidimensional, e o universo tridimensional que percebemos é apenas uma projeção dessa superfície. É uma ideia estranha e contraintuitiva, mas que tem implicações profundas para nossa compreensão da realidade. Você pensa sobre a natureza da realidade. O que é real? E como sabemos o que é real? Nossos sentidos nos fornecem informações sobre o mundo ao nosso redor, mas essas informações são filtradas e interpretadas pelo nosso cérebro. Será que estamos realmente percebendo a realidade como ela é? Ou estamos apenas vendo uma versão construída pela nossa mente? Você se lembra daquela frase de Platão: só sei que nada sei. Quanto mais aprendemos sobre o mundo, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. A busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, uma exploração constante do desconhecido. Você imagina o universo como um oceano vasto e infinito. Cada galáxia é uma ilha, cada estrela é um grão de areia. E nós somos apenas uma pequena gota d'água nesse oceano cósmico. Você se lembra de um fato histórico? A primeira imagem de um buraco negro foi capturada em 2019 pelo Event Horizon Telescope. Foi uma conquista incrível, que confirmou as previsões da teoria da relatividade geral de Einstein. Você pensa sobre a importância da colaboração científica. O Event Horizon Telescope foi um projeto que envolveu cientistas de todo o mundo trabalhando juntos para alcançar um objetivo comum. A ciência é uma atividade global que transcende fronteiras e culturas. Você se sente cansado, mas de uma forma boa. Um cansaço que vem de um dia bem aproveitado, de uma mente estimulada e de um coração cheio de admiração. Você deixa o sono te envolver como um cobertor quente e aconchegante. Você sonha com estrelas, planetas, galáxias e buracos negros. Você voa pelo espaço,
explorando mundos distantes e descobrindo novos segredos do universo. Você se sente livre, leve e conectado a tudo o que existe. Você sorri no sono, sabendo que a jornada da exploração cósmica nunca termina. Sempre há algo novo para aprender, algo novo para descobrir, algo novo para se maravilhar. E você está pronto para continuar explorando com a mente aberta e o coração cheio de curiosidade. A curiosidade cósmica te embala em um sono profundo, mas até mesmo os sonhos podem te levar a lugares inesperados. Você não está mais viajando pelas estrelas, mas sim caminhando por uma floresta exuberante. As árvores são altas e antigas, com copas densas que filtram a luz do sol. O ar está úmido e quente, cheio de sons de pássaros e insetos. Você se lembra de um detalhe peculiar. Algumas árvores se comunicam entre si através de uma rede subterrânea de fungos, conhecida como Wood Wide Web. As árvores trocam nutrientes e informações através dessa rede, ajudando umas às outras a sobreviver. É como uma internet natural que conecta todos os seres vivos da floresta. Você pensa sobre a interconexão de todas as coisas. Tudo no universo está conectado de alguma forma. As estrelas influenciam os planetas influenciam a vida influencia o ambiente. Somos todos parte de um sistema complexo e interdependente. Você se lembra daquela frase de John Muir? Na natureza, nada existe sozinho. Cada organismo desempenha um papel importante no ecossistema, e a remoção de um único organismo pode ter consequências imprevisíveis. Você caminha pela floresta, admirando a beleza e a diversidade da natureza. Você vê flores de todas as cores, borboletas voando de flor em flor e pequenos animais correndo pela folhagem. É um paraíso terrestre, um lugar de paz e harmonia. Você se lembra de um fato histórico. A primeira área protegida do mundo foi o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, criado em 1872. A criação de parques nacionais e outras áreas protegidas é essencial para preservar a biodiversidade e proteger o meio ambiente. Você pensa sobre a importância da conservação da natureza. Estamos destruindo o meio ambiente em um ritmo alarmante, causando a extinção de espécies, o desmatamento de florestas e a poluição de rios e oceanos. Precisamos tomar medidas urgentes para proteger o planeta e garantir um futuro sustentável. Para as próximas gerações, você ouve um som, um rio correndo nas proximidades. Você segue o som até chegar a um rio cristalino. Você se abaixa para beber água, sentindo o frescor e a pureza. Você se senta na beira do rio, observando a água fluir. A água está sempre em movimento, sempre mudando, mas sempre permanecendo a mesma. É como o tempo, sempre passando, sempre nos levando para o futuro. Cientistas ainda discutem o que é o tempo. É uma dimensão fundamental do universo ou é apenas uma ilusão? Será que o tempo é linear ou é cíclico? São perguntas que têm intrigado filósofos e cientistas por séculos. Você se lembra daquela vez, quando você estava passando por um momento difícil na sua vida? Você foi para a natureza e encontrou paz e consolo. A natureza tem um poder curativo que pode nos ajudar a lidar com o estresse, a ansiedade e a tristeza. Você se levanta e continua caminhando pela floresta. O sol começa a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a paisagem. Você se sente grato por ter a oportunidade de experimentar a beleza e a maravilha da natureza. A maravilha da natureza te acompanha, mesmo quando o sol se põe e a escuridão se aproxima. Você continua caminhando pela floresta, agora sob a luz fraca das estrelas. Os sons da noite se intensificam, com os grilos cantando e as corujas piando.
Você se lembra de um detalhe peculiar. Algumas plantas emitem luz, um fenômeno conhecido como bioluminescência. Essa luz é produzida por reações químicas que ocorrem dentro das células das plantas. É como uma lanterna natural que ilumina a floresta na escuridão. Você pensa sobre a importância da luz na vida. A luz nos permite ver, nos fornece energia e regula nossos ritmos circadianos. Sem luz, a vida como a conhecemos não seria possível. Você se lembra daquela frase de Albert Einstein? A luz viaja mais rápido que o som. É por isso que algumas pessoas parecem brilhantes até você ouvi-las falar. Uma piada leve para quebrar a seriedade cósmica. Você vê um brilho à frente. Você se aproxima e descobre uma clareira iluminada por vagalumes. Os vagalumes piscam em sincronia, criando um espetáculo de luz e cor. É como uma dança mágica que celebra a beleza da vida. Você se lembra de um fato histórico. A bioluminescência é usada por muitos organismos marinhos para atrair presas, se comunicar e se defender. Alguns peixes, por exemplo, têm órgãos bioluminescentes que usam para atrair outros peixes para perto de suas bocas. Você pensa sobre a diversidade da vida na Terra. Desde os menores micróbios até as maiores baleias, cada organismo é único e importante, e todos eles estão interconectados, formando uma teia complexa de vida. Você se deita na grama, observando os vagalumes voarem ao seu redor. Você se sente parte da natureza, conectado a todos os seres vivos. É uma sensação de paz e harmonia, de pertencimento e de admiração. Você se lembra daquela vez, quando você estava se sentindo sozinho e isolado? Você foi para a natureza e encontrou companhia na presença dos animais e das plantas. A natureza é um refúgio, um lugar onde podemos encontrar consolo e renovação. Você fecha os olhos, deixando os sons da noite te envolverem. Você ouve o vento sussurrando nas árvores, os grilos cantando e as corujas piando. Você se sente grato por estar vivo, por ter a oportunidade de experimentar a beleza e a maravilha da natureza. Você respira fundo, deixando o ar fresco da noite encher seus pulmões. Você se sente relaxado e tranquilo, pronto para dormir. O sono se aproxima, te envolvendo como a noite que envolve a floresta. Você sente o corpo relaxar, os músculos se soltando. A escuridão te acalma, te protegendo do mundo exterior. Você se lembra de um detalhe peculiar. Algumas pessoas conseguem controlar seus sonhos, um fenômeno conhecido como sonho lúcido. Durante um sonho lúcido, a pessoa sabe que está sonhando e pode manipular o ambiente e os eventos do sonho. É como ser o diretor do seu próprio filme. Você pensa sobre a natureza dos sonhos. O que são os sonhos? E por que sonhamos? Os cientistas ainda não têm todas as respostas, mas acreditam que os sonhos podem ter várias funções, como processar emoções, consolidar memórias e estimular a criatividade. Você se lembra daquela frase de Sigmund Freud: os sonhos são a estrada real para o inconsciente. Freud acreditava que os sonhos eram uma forma de expressar nossos desejos e medos reprimidos. Você imagina estar em um sonho lúcido. Você está voando pelo espaço, explorando planetas distantes e encontrando seres alienígenas. Você tem o controle total do seu ambiente, podendo fazer qualquer coisa que imaginar. Você se lembra de um fato histórico. A primeira descrição documentada de um sonho lúcido foi feita por Aristóteles, no século IV a.C. Aristóteles descreveu sonhos em que a pessoa sabia que estava sonhando e podia controlar seus pensamentos e ações. Você pensa sobre o potencial dos sonhos lúcidos. Eles podem ser usados para superar medos, resolver problemas, melhorar a criatividade
e até mesmo curar doenças. Acredita-se que algumas pessoas são capazes de aprender novas habilidades enquanto dormem, através da prática em sonhos lúcidos. Você se sente sonolento, mas ainda consciente. Você está à beira do sono, mas ainda consegue sentir o corpo relaxado e a mente calma. É um estado de transição entre a vigília e o sono. Você se permite afundar mais fundo no sono, sabendo que a jornada da exploração dos sonhos está apenas começando. Sempre há algo novo para descobrir, algo novo para experimentar, algo novo para se maravilhar. A maravilha te acompanha para dentro do sono, te levando a um lugar onde a realidade e a fantasia se misturam. Você não está mais na floresta, nem no espaço, mas sim em um lugar que é ambos e nenhum. É um lugar de pura imaginação, onde tudo é possível. Você se lembra de um detalhe peculiar. Algumas pessoas acreditam que o universo é um sonho de um ser superior. De acordo com essa teoria, a realidade que percebemos é apenas uma projeção da mente desse ser. É uma ideia intrigante, que levanta questões sobre a natureza da existência e do nosso lugar no universo. Você pensa sobre a natureza da consciência. O que é a consciência? E como ela surge? Os cientistas ainda não têm todas as respostas, mas acreditam que a consciência é um produto da atividade complexa do cérebro. Você se lembra daquela frase de René Descartes: penso, logo existo. Descartes acreditava que a consciência era a prova da nossa existência. Se podemos pensar, então devemos existir. Você imagina o universo como uma vasta mente cósmica, cheia de pensamentos, emoções e memórias. Cada estrela, cada planeta, cada galáxia é um pensamento nessa mente cósmica. E nós somos apenas uma pequena parte desse pensamento. Você se lembra de um fato histórico? A teoria do Big Bang, que descreve a origem do universo, foi proposta pela primeira vez por Georges Lemaitre, um padre e físico belga, em 1927. Lemaitre propôs que o universo começou como um ponto singular, que explodiu e se expandiu para formar o universo que conhecemos hoje. Você pensa sobre o mistério da origem do universo. De onde viemos? E para onde vamos? São perguntas que têm intrigado a humanidade por séculos. E talvez nunca encontremos as respostas definitivas. Você se sente parte do universo, conectado a tudo o que existe. Você é um grão de areia na praia cósmica, uma gota d'água no oceano infinito. E você é grato por ter a oportunidade de experimentar a beleza e a maravilha da existência. Você se deixa levar pelo sono, sabendo que a jornada da exploração da consciência nunca termina. Sempre há algo novo para aprender, algo novo para descobrir, algo novo para se maravilhar. A maravilha te leva a um sono profundo e reparador, um estado de pura existência onde o tempo e o espaço perdem o sentido. Você simplesmente é. Você se lembra de um detalhe peculiar. Algumas culturas antigas acreditavam que os sonhos eram portais para outros mundos ou dimensões. Eles acreditavam que, durante o sono, a alma deixava o corpo e viajava para esses outros lugares, interagindo com espíritos e entidades. Você pensa sobre as diferentes culturas e suas diferentes interpretações da realidade. Cada cultura tem sua própria maneira de ver o mundo, suas próprias crenças e valores. E todas essas perspectivas são válidas e importantes. Você se lembra daquela frase de Voltaire: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. A liberdade de expressão é um valor fundamental que permite que diferentes ideias e perspectivas sejam expressas e debatidas. Você imagina o universo como um mosaico complexo feito de peças de diferentes formas, cores e tamanhos,
Cada peça representa uma cultura, uma crença, uma perspectiva. E todas as peças são necessárias para completar o mosaico. Você se lembra de um fato histórico: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelas Nações Unidas em 1948, estabelece os direitos básicos que todos os seres humanos devem ter, independentemente de sua raça, religião, gênero ou nacionalidade. É um documento importante que visa proteger a dignidade e a liberdade de todos os seres humanos. Você pensa sobre a importância da tolerância e do respeito mútuo. Vivemos em um mundo diverso, onde pessoas de diferentes culturas e crenças convivem lado a lado. Precisamos aprender a aceitar e a valorizar as diferenças em vez de temê-las ou rejeitá-las. Você se sente parte da humanidade, conectado a todos os seres humanos, passados, presentes e futuros. Você é um elo na corrente da vida, uma peça no quebra-cabeça da existência. E você é grato por ter a oportunidade de contribuir para a construção de um mundo mais justo e pacífico. O sono te abraça. Você mergulha mais fundo em um estado de total relaxamento. A escuridão é gentil, o silêncio é profundo. Você se sente leve, como uma pena flutuando no ar. Você se deixa levar, confiando no processo natural do sono. Você sabe que acordará revigorado, pronto para enfrentar um novo dia. Você se lembra da luz que viajou milhões de anos para chegar até você e se concentra nessa luz. Deixe que ela te guie para o sono, deixe que ela te mostre o caminho, deixe que ela te traga paz. A luz antiga, a luz das estrelas, a luz da criação, ela te envolve agora, suavemente, gentilmente, te guiando para o descanso. Agora, sinta o peso do seu corpo afundando no colchão. Deixe todos os pensamentos simplesmente se dissolverem. Imagine aquela luz antiga, não mais distante, mas dentro de você. Uma pequena faísca do universo, brilhando suavemente em seu interior. Deixe essa luz preencher cada célula do seu corpo, cada canto da sua mente. Deixe que ela te traga paz, tranquilidade e um profundo senso de conexão com tudo o que existe. Sinta a respiração se tornando mais lenta, mais profunda, mais regular. Sinta o ritmo do seu coração se acalmando, pulsando suavemente em sintonia com o universo. Deixe o sono te envolver como um cobertor macio e quente. Deixe que ele te carregue para um lugar de sonhos tranquilos e restauradores. Saiba que você está seguro, que você está amado e que você é parte de algo muito maior do que você mesmo. Deixe todas as preocupações, todos os medos, todas as dúvidas se dissiparem como fumaça ao vento. Confie no poder do universo para te guiar, para te proteger e para te trazer tudo o que você precisa.